Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 6, é o texto que nós vamos tratar essa noite. Nós estamos nas últimas semanas falando sobre o Sermão do Monte, e dentro do Sermão do Monte, que é um sermão que no Evangelho de Mateus está no capítulo 5, 6 e 7, nos capítulos 5, 6 e 7, ele se inicia com aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E só para te colocar dentro de um contexto, Jesus, um pouquinho antes desse momento de explicar ou de apresentar o Sermão da Montanha, ele chama para si os seus discípulos, aqueles que nós conhecemos como apóstolos, e a partir desse chamado dos apóstolos, ele então passa a instruí-los, passa a ensiná-los, e passa a fazer isso como a apresentação dos valores do reino de Deus. Nós temos chamado essa série de mensagens sobre o Sermão da Montanha de um manifesto de Jesus, com Jesus apresentando ali a estrutura do reino de Deus, apresentando os valores do reino de Deus, a constituição do reino de Deus para aqueles discípulos que ele chamou. E o sermão começa no capítulo 5, como eu disse, com as bem-aventuranças, e o texto diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, ou mansos em algumas traduções, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós já tratamos das 3 primeiras bem-aventuranças. Nós tratamos daqueles que são pobres em espírito, nós tratamos daqueles que choram, nós tratamos daqueles que são mansos. Essas bem-aventuranças, como nós já vimos, elas têm uma sequência lógica, onde tudo aquilo que é apresentado começa com a pobreza de espírito, e a ideia da pobreza de espírito é a ideia ou a instrução, a compreensão da nossa incapacidade de adquirirmos qualquer tipo de mérito ou de termos qualquer tipo de mérito diante de Deus, que nos torna espiritualmente pobres, e a palavra é até mais forte do que isso, quase que um indigente, né? Essa é a ideia, aquele que não tem em si mesmo e que não tem em sua própria força, em sua própria capacidade, nenhuma esperança, e que, portanto, coloca a sua esperança completamente no Senhor. É nessa realidade que é fundamentado o reino de Deus. O reino de Deus não é fundamentado na realidade em que nós, com a nossa força e capacidade, rompemos todas as barreiras e vencemos todas as lutas, porque nós somos fortes para isso. Ao contrário disso, o reino de Deus ele se abre diante daqueles que compreendem sua plena, completa, total incapacidade de obterem qualquer mérito diante de Deus, de chegarem diante de Deus com qualquer realidade que os capacite a serem abençoados, que os credencie a serem abençoados. Ao contrário disso, eles percebem sua plena incapacidade, a corrupção completa e profunda do seu coração, os efeitos devastadores da queda e da natureza pecaminosa com que nasceram. E por causa dessa pobreza, e ao contrário de que podemos imaginar, ao invés de viverem cabisbaixos e tristes por causa dessa realidade, não, eles são motivados a colocar sua esperança somente no Senhor e completamente no Senhor. E aí, o mesmo texto, ou na continuação do mesmo texto, Jesus vai dizer que bem-aventurados, ou seja, plenos. Lembrem que a palavra bem-aventurados, ou a expressão bem-aventurados, não deve ser traduzida somente por felizes. A expressão feliz é muito pequena perto da bem-aventurança. Bem-aventurados deveria ser traduzido algo como plenamente felizes.
não porque alcançaram a felicidade, mas porque receberam a bem-aventurança, receberam essa plenitude do doador da vida. E Jesus continua dizendo que bem-aventurados, que plenamente felizes, plenos, são aqueles que choram, e que choram porque não se veem semelhantes a Jesus Cristo, choram porque olham para a sua natureza corrompida e para a ofensa que as suas ações realizam diante de um Deus santo, de um Deus perfeito. Então eles choram não porque não têm as coisas que gostariam ou porque não alcançaram os alvos que tinham, mas choram porque, ao contrário do que deveriam, eles não caminham diante de Deus em perfeição e em santidade. E Jesus continua dizendo que bem-aventurados são os mansos. E nós vimos que ser manso não tem absolutamente nada a ver com ser calmo, mas ser manso tem a ver com ser paciente e com ser satisfeito. Paciente porque compreendem a soberania, o governo de Deus, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que esse bem é o ser moldado à semelhança de Jesus, e que por causa disso são mansos, são pacientes, sabendo que Deus há de completar a boa obra que realizaram. E são, ao mesmo tempo que são pacientes, são também satisfeitos por tudo aquilo que Deus já fez. Porque olham para trás e veem não as coisas que não conquistaram, não os bens que não adquiriram, não as coisas que não têm, mas olham para trás e veem o livramento do pecado, da morte eterna, da perdição eterna a que foram tirados, de que foram tirados, e por isso são satisfeitos por tudo aquilo que o Senhor já fez, enquanto são ao mesmo tempo pacientes, enquanto o Senhor completa a sua obra. Essas são as 3 primeiras bem-aventuranças que nós vimos. E lembrando você, mais uma vez também, que as bem-aventuranças refletem o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus. Não que todos nós já tenhamos toda essa bem-aventurança completa em nós ou plena em nós, mas nós, ao nascermos de novo, somos capacitados pelo Senhor a viver dessa forma. Esse é o caráter que é imputado àqueles que nascem de novo. Caráter esse que precisa ser desenvolvido, e eu usei até uma alegoria sobre a questão da capacidade que uma criança nasce para muitas coisas, e que à medida que ela vai crescendo, aquelas capacidades, ao serem desenvolvidas, o habilitam, o tornam apto para fazer aquilo. Ao passo que não importa se ele tem a capacidade ou não, ao não desenvolver aquilo, o conhecimento sobre aquilo, a prática sobre aquilo, eles, ainda que sejam capazes de fazer, eles não sabem como fazer e não podem fazer. E é a mesma coisa, nós recebemos, junto com a justiça de Cristo que nos é imputada, esse novo nascimento produz em nós o caráter do reino de Deus. Caráter esse que deve ser desenvolvido através do nosso relacionamento com o Senhor. E nós falamos das rotinas espirituais que devem fazer parte da vida de todo cristão, como nossos momentos devocionais, de leitura das Escrituras, de oração contínua, de comunhão dos santos, de busca por conhecimento. E essa é a realidade que desenvolve em nós esse caráter que já nos foi dado. E lembrando de algumas mensagens atrás, nós vimos que esse caráter deve ser manifestado por todos os cristãos, não apenas por um grupo de cristãos mais iluminados ou mais espirituais, mas por todos os cristãos. E que todas essas bem-aventuranças devem ser apresentadas por todos nós, não algumas, porque elas não têm a ver com a nossa personalidade, mas elas têm a ver com o caráter que nos foi imputado no novo nascimento. E nós vimos então as 3 primeiras, que têm a ver com a nossa identidade, quem nós somos diante de Deus. Pobres em espírito, choramos por nossa incapacidade de obedecê-lo e de servi-lo de forma plena. Nós somos mansos porque, ao mesmo tempo que esperamos que Ele complete a boa obra, já somos satisfeitos por tudo que Ele fez. Essas 3 primeiras aventuranças falam de quem nós somos diante de Deus. Falam da nossa identidade, da nossa realidade diante dEle. E essa 4ª bem-aventurança que nós lemos nesse texto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, ela leva-nos a um passo adiante. Agora que eu compreendi
que a minha pobreza espiritual, a corrupção da minha natureza, que não me habilita de forma alguma a ter méritos diante de Deus. Agora que eu percebi que a única coisa que deveria trazer grande tristeza ao meu coração é o fato de eu não ser semelhante a Jesus. Agora que eu percebi que o Senhor já fez tanta coisa na minha vida e que eu posso ter a esperança, esperar pacientemente que Ele complete essa boa obra. E agora, o que eu faço? Agora que eu já sou isso, já sou uma pessoa paciente, agora que eu já sou uma pessoa grata, satisfeita em Cristo, agora que eu já percebo que nada mais deve causar tamanha tristeza em meu coração, exceto o fato de eu não ser semelhante a Jesus, e agora principalmente que eu percebi a corrupção da minha natureza e a minha desesperadora necessidade de Cristo, eu sou isso diante de Deus, e agora? O que eu faço? O que isso deve produzir no meu coração? Como eu devo ser a partir dessa percepção do que a gente falou até agora? É o que essa bem-aventurança nos ensina. E aí Jesus vai dizer: bem-aventurados, plenos, plenamente felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que isso quer dizer? Bom, para que a gente possa compreender isso, é imprescindível que a gente compreenda o que é justiça. A partir do momento que nós compreendermos o que é justiça, nós vamos compreender o que essa bem-aventurança nos instrui. A justiça, para que a gente possa compreendê-la, primeiro a gente precisa entender o que ela não é. A justiça apresentada aqui não é uma justiça social, não é uma justiça em que nós, como sociedade, vivemos. Não é uma justiça política, não é uma justiça que é vivida por nós como população dessa terra. Não é esse tipo de justiça que Jesus está se referindo. Essa justiça tampouco é apenas justificação. Talvez alguém possa pensar, olha, que aqueles que têm fome e sede de serem justificados pelo Senhor. Não, não pode ser isso, porque aqueles que são parte do reino de Deus já foram justificados pelo Senhor. A justiça exercida por Cristo na sua vida perfeita e no seu sacrifício perfeito já nos foi imputado. É sobre esse sacrifício que nós vivemos. É sobre essa justiça que nos foi imputada, que foi concedida por extensão a nós, que nós vivemos. Então não está falando aqui de uma justiça ligada à justificação. O que é essa justiça? Nós talvez tenhamos algumas formas de explicar isso. Talvez a mais simples seja que justiça aqui apresentada por Jesus é a vontade de Deus em ação. Justiça aqui é viver a vontade de Deus. Justiça aqui não é sermos apenas nós justos, ou apenas vermos a justiça apresentada a todos. Justiça aqui é nós experimentarmos a vontade de Deus em nós. Experimentarmos a plenitude daquilo que Deus nos instrui a ser no nosso dia a dia. Justiça aqui vai além da justificação e inclui a santidade também. Justo não é aquele que só foi justificado, mas justo é aquele que foi justificado e vive de acordo com essa justificação, e o nome disso é santidade. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de ser santo, de viver aquilo que Jesus ensinou em todas as áreas da sua vida. Ter fome e sede de justiça, essa justiça é aquilo que é viver de forma semelhante a Jesus. Esse é o desejo de quem sabe da sua pobreza espiritual, de quem chora por causa da sua fragilidade, dos seus pecados, da sua natureza corrupta, de quem é paciente e satisfeito no Senhor. Essas pessoas são conduzidas a uma fome e sede de serem santos, de serem semelhantes a Jesus, de viverem
de uma forma como as Escrituras dizem que o cristão deve viver. Eles têm esse tipo de desejo. Justiça aqui não é apenas nós vermos as coisas acontecendo da forma certa. Justiça aqui não é apenas nós vermos atitudes justas ao nosso redor. Essa justiça só será plena quando o reino for pleno. Nós nunca veremos num mundo caído uma justiça plena. Mas nós, como cidadãos do reino de Deus, podemos ver essa justiça em nós. Essa justiça é a justiça que Cristo apresentou durante a sua vida. Então, o cristão que percebe quem ele é diante de Deus, agora ele tem um anseio para a sua vida. Agora ele tem fome e sede de ser semelhante a Jesus. A fome e a sede dele, o anseio dele, o desejo maior e mais profundo dele, não é de conquistar, não é, ainda que ele possa fazer todas essas coisas, mas não é de ser um vencedor segundo parâmetros humanos, não é de ser alguém que realiza todos os seus sonhos, todos os seus desejos, que vive a plenitude daquilo que o dinheiro pode comprar, que a felicidade humana pode trazer, que as realizações humanas podem fornecer, mas não, o anseio dele, o desejo mais profundo da vida dele é ser semelhante a Jesus. O que ele quer, acima de qualquer outra coisa, é que ao olharem para ele, possam ver nele aquilo que são as características do caráter de Jesus, os traços do caráter de Jesus. O maior anseio da vida dele agora é andar com Deus. O maior anseio da vida dele agora é a presença do Senhor, essa presença transformadora, essa presença que não só nos emociona, não só nos alegra, mas que principalmente nos transforma internamente, para que a gente possa, dia após dia, graça sobre graça, sermos feitos semelhantes a Jesus. É esse tipo de vida que aquele que sabe da corrupção do seu coração, sabe da pobreza espiritual que ele tem, sabe daquilo que Deus já fez por sua vida, é esse desejo que produz. Esse é o efeito, essa bem-aventurança é o efeito da compreensão das três anteriores. E o que ele quer agora é o que diz no Salmo 42, que nós lemos no início da nossa reunião. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O anseio da vida do bem-aventurado, do cidadão do reino de Deus, é a presença de Deus. Ele não quer outra coisa acima dessa realidade. Não quer dizer que esse cristão vive alienado da sua vida terrena. É claro que não. Não quer dizer que esse cristão não se importa mais com as realidades terrenas ao seu redor. Mas quer dizer que nada move o seu coração de forma tão plena, tão completa, tão profunda, quanto o desejo de ser semelhante a Jesus, quanto o desejo de ser santo, quanto o desejo de ter a presença de Deus sobre a sua vida. Ele não quer outra coisa senão Deus. Ele não anseia por outra coisa senão que Deus complete a boa obra que começou na sua vida. Ele não quer outra coisa, senão que a sua vida seja inundada pela presença do Espírito Santo que é dada a cada um dos que nascem de novo. E é interessante que ele fala sobre fome e sede de justiça, e essa justiça é isso, é essa santidade, essa justiça é essa presença de Deus, essa justiça é essa vida santa. Ele agora foi alcançado pelo Senhor, mas ele quer viver de acordo com aquele que foi alcançado, de acordo com a realidade que foi alcançado, e ele não está distraído com nenhuma outra coisa, ele não está preocupado a ponto de que a sua vida seja consumida, que o seu tempo, que o seu coração seja consumido por nenhuma outra coisa, senão pela presença de Deus. E é interessante que Jesus disse que o bem-aventurado é o que tem fome e sede.
E talvez a gente devesse prestar atenção nessa expressão que Jesus usa. Porque fome e sede não é um desejo passageiro, mas é um desejo vital. Fome e sede não são desejos emocionais, são desejos essenciais. Quando Jesus diz que o bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, ele não está dizendo que esse camarada é aquele que durante uma reunião, onde de repente ele é emocionado por alguma coisa que acontece, ele sai de lá, olha, agora eu tenho fome e sede, e agora eu quero isso. Qual a emoção do seu coração? Ele diz, não. Ele diz que isso, quem tem fome e sede, está lidando com as coisas mais essenciais da sua vida. Está lidando com as necessidades mais básicas. E o que Jesus está dizendo é que bem-aventurado é aquele que tem como sua necessidade básica a presença de Deus. É aquele que se importa com a presença de Deus. É aquele que não anda como se Deus não fizesse diferença na sua vida, mas ao contrário, Ele quer que em cada momento, Ele quer que em cada minuto, Ele quer que em cada realidade, Ele quer que em cada momento que ele vive, a presença de Deus esteja com ele. O bem-aventurado não é aquele que tem fome e sede das bênçãos de Deus, nem é aquele que só vai a Deus como uma sobremesa. Muitas pessoas não têm fome e sede de Deus como necessidade básica, mas consomem Deus como uma sobremesa. Ou seja, eles vivem a sua vida completamente ao seu bel prazer, de acordo com seus próprios desejos, e quando querem uma satisfação mais ampla ou alguma coisa a mais, vão na sobremesa. Sabe como nós fazemos em casa? Todos os dias da semana nós comemos, ou em casa, ou no seu trabalho, né? Aquele que leva a marmita para o seu trabalho, né? Comemos no trabalho, comemos em casa, aquela comidinha da semana inteira. Mas chega no domingo, não há um desejo diferente? Depois do almoço de domingo, você não fica pensando, poxa, uma sobremesa agora ia bem? Ou no domingo não é o dia que normalmente se faz sobremesa para comer junto com a família? E muitas vezes Deus é isso na vida de pessoas. Ao invés de ser uma necessidade essencial de todos os dias, de todos os momentos, Ele é a sobremesa do domingo. Então se vive a semana inteira de acordo com sua própria força, de acordo com seu próprio entendimento, de acordo com sua própria vontade. E de repente, lá no domingo, no final do dia, então vamos pensar no Senhor, porque eu preciso também lidar com essa questão da minha vida. Não, não é esse que é bem-aventurado. Esse é aquele que experimenta momentos de alegria. Mas esse não é pleno. Pleno é aquele que o tempo todo está ansiando pela presença de Deus. Ele tem fome, ele tem sede. E essas necessidades só são satisfeitas quando ele é alimentado. Só são satisfeitas quando ele percebe a presença de Deus, quando ele experimenta a presença de Deus, quando ele vive o efeito da presença de Deus, que é a semelhança de Jesus. Ele não quer ser outra coisa. Ele não quer ser mais bonito, ele não quer ser mais inteligente, ele não quer ser mais famoso, ainda que nada disso seja errado. Mas o que ele quer é ser semelhante a Jesus. É o desejo dele. Ele não olha para outras referências, ele não olha para outros padrões, ele olha para Jesus Cristo e ele anseia pelo dia em que ele será semelhante a Jesus Cristo. Ele anseia pelo dia em que o texto de Paulo, quando diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o anseio dele é que esse dia de Cristo Jesus chegue, porque ele não quer outra coisa para si que não seja ser semelhante a Jesus. Quando nós começamos a falar das bem-aventuranças, uma das coisas que eu disse a você é que nós iríamos perceber como nós perdemos a capacidade de vermos, de vivermos e de acostumarmos com a ideia de que o cristão ele não é igual a ninguém na sua sociedade, não é igual ao padrão que a sua sociedade estabelece para um homem vitorioso. E poucas bem-aventuranças apresentam uma diferença tão grande entre o salvo
e aquele que vive de acordo com a realidade do nosso mundo, da nossa sociedade, do que é essa bem-aventurança. Porque o que a nossa sociedade valoriza hoje são pessoas cujos anseios não têm nada a ver com Deus. Cujos anseios, que são até mesmo legítimos. Qual seria a ilegitimidade de você estar buscando um crescimento financeiro, por exemplo, para a sua família, para que você experimente e viva uma realidade diferente? Onde isso é ilegítimo? Onde estaria a ilegitimidade de você querer fazer a diferença na área profissional em que você está inserido? Nenhuma. Qual seria o problema de você estar buscando mais conhecimento e crescer, e estudar e se aprimorar na área que é a paixão da sua vida? Nenhum. Mas esse não pode ser o primeiro desejo no seu coração de manhã cedo. Esse não pode ser o desejo que move você o tempo todo. Esse não pode ser o último pensamento quando você vai dormir. Ainda que você realize todas essas coisas, busque todas essas coisas, e ainda que a sua vida seja ligada a todas essas realidades que fazem parte do nosso dia a dia, o nosso coração precisa arder por mais de Deus. Nosso anseio precisa ser por eu quero mais da presença de Deus. Eu quero ser semelhante. Eu não me conformo em ser aquilo que eu sou hoje, porque Jesus é muito mais do que eu sou hoje. E a promessa é que eu seria semelhante a Ele. E esse é o meu anseio. E é isso que eu desejo. E eu só estou satisfeito quando eu vejo alguma coisa mudar na minha vida, quando eu vejo a presença de Deus se manifestar na minha vida, quando eu vejo que a palavra de Deus está moldando o meu coração, está mudando a minha atitude, quando eu me vejo diferente, ali eu me sinto satisfeito. Mas como toda fome e sede, ela volta, porque aí eu quero mais e quero mais. E é um ciclo completo, perfeito, infinito. Ou finito até que Jesus complete a boa obra em nós. Bem-aventurado, pleno, feliz, é aquele que se preocupa em ser semelhante a Jesus. Não abandone aquilo que está nas suas mãos, porque foi dado pelo Senhor. Não abandone aquilo que são as suas responsabilidades, porque é nelas que você testemunha do Senhor. Mas não permita que essas coisas sejam um anseio da sua vida. Não permita que o desejo do teu coração seja algo tão inferior a ser semelhante a Jesus. Anseie por isso, ame isso, deseje isso. Porque a promessa é que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, serão fartos, serão satisfeitos. E aqueles que têm fome e sede de justiça são satisfeitos, porque é exatamente essa a realidade que a palavra nos ensina. Jesus disse que aqueles que o buscam o encontram. Jesus disse que aqueles que se aproximam dele recebem essa aproximação do próprio Senhor na sua própria vida. A palavra de Deus nos instrui, ou nos mostra que todos aqueles que anseiam pelo Senhor recebem a presença do Senhor como resposta a esse anseio. Anseiam e são satisfeitos. Essa é a promessa, essa é a certeza. As bem-aventuranças são sempre finalizadas com uma promessa de Jesus para nós. E essa é a promessa. Se o anseio do teu coração for a manifestação de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, a ação do Espírito Santo sobre você, é exatamente isso que você vai experimentar. Essa fome e essa sede vão ser satisfeitas. E se a sua sede é de ser santo, é isso que vai acontecer sobre a sua vida. Você vai experimentar essa santidade. Se a sua sede é de ser semelhante a Jesus, você vai experimentar essa transformação, esse moldar do Espírito de Deus que te faz semelhante a Jesus. Se a tua fome e a tua sede é da presença de Deus, é isso que você vai experimentar, a presença abundante de Deus, que vai te saciar, que vai te satisfazer, que vai te fazer pleno. Irmãos, em resumo, o que eu estou querendo dizer aqui é que toda a nossa teologia precisa produzir em nós anseio por Deus. Senão ela é ortodoxia morta. Do que adianta
nós citarmos reformador após reformador? O que adianta nós falarmos da evolução da história da teologia de cada reformador, se isso não produz em nós piedade, se isso não produz em nós desejo por Deus? Que adianta nós sabermos a explicação de cada termo teológico, justificação, santificação, glorificação? Do que adianta se isso não produz vida? É claro que nós temos que saber essas coisas, porque se nós não soubermos essas coisas, certamente não viveremos. Se nós não sabemos essas coisas, de forma alguma nós vamos experimentar a plenitude do Evangelho na nossa vida. Nós precisamos saber dessas coisas. Eu não estou pregando contra o saber ou contra a teologia, ao contrário disso. Eu estou dizendo que é impossível que nós tenhamos vida, e vida em abundância, a não ser que nós conheçamos teologia, porque Cristo é teologia. Quando você diz Jesus Cristo é o Senhor, você está fazendo uma afirmação teológica. Conhecer as Escrituras não é um opcional para o cristão, é uma necessidade do cristão. O que eu estou querendo dizer não é sobre isso, é sobre o efeito disso. O que adianta nós falarmos sobre corrupção radical? O que adianta nós falarmos sobre depravação total, que é o termo mais correto na teologia? E aí nós falarmos sobre não há um justo, não há um sequer, o coração do homem é sempre somente inclinado para o mal, o homem é incapaz de buscar a Deus por si só, ele não pode se submeter à lei de Deus, nem deseja se submeter. Todas verdades bíblicas. Mas essas verdades estão produzindo o que no nosso coração? O que essas verdades estão produzindo em nós? Conhecimento e arrogância? Ortodoxia morta? Uma teologia linda que não produz vida alguma? Não. O que Jesus está dizendo aqui é: se você sabe que você tem um coração e uma natureza corrupta, se você chora ou se você se entristece e lamenta por causa de quem você é naturalmente, se você percebe que Deus já fez tanta coisa e na sua soberania vai completar a boa obra, você precisa ansiar por mais de Deus. Porque se a sua teologia não está produzindo anseio por Deus, ela é muito bela, mas ela é morta. Ela pode ser perfeita, mas ela é morta. Porque teologia, ela não foi nos dada para que ela gerasse em nós conhecimento apenas. Ela foi nos dada para que o conhecimento advindo dela gerasse em nós piedade, anseio por Deus, desejo por Deus. É muito bela a teologia reformada, maravilhosa. É algo que exalta o nosso Deus de uma forma tão completa, tão plena, que humilha o homem de uma forma tão poderosa, que é impossível que qualquer homem levante os olhos para o Senhor sem temê-lo. Mas o resultado disso precisa ser fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, fome e sede de santidade, fome e sede de sermos semelhantes a Jesus. Porque senão, irmãos, nós estamos nos empanturrando. E eu sempre usei uma expressão aqui diante de vocês: nós nos tornamos obesos espirituais. Nós vamos adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento. E esse conhecimento, quando não produz vida, produz arrogância. O conhecimento só pode produzir as duas coisas. Ele não permanece inerte. Cada realidade que você passa a conhecer, ele exige de você uma resposta. E a teologia, quando chega a você, ela chega para produzir quebrantamento. Porque quando ela não produz quebrantamento, ela produz arrogância. E a arrogância é só uma forma diferente de impiedade. A arrogância teológica é só uma forma diferente de impiedade.
Porque é impiedade da mesma forma. Assim como o não crente, ímpio, vive de forma equivocada diante de Deus, ou pecaminosa diante de Deus, o arrogante, por mais conhecimento que tenha, também vive de forma pecaminosa diante do Senhor. Porque se tem uma coisa que é incompatível com a pobreza espiritual, é a arrogância. É impossível que nós sejamos convencidos pelo Espírito de que nós somos incapazes de buscar Deus. Se Deus não tivesse nos buscado, nós caminharíamos felizes e cantando em direção ao inferno. É impossível que alguém seja convencido disso sem que seu coração seja quebrantado. E se o seu coração for quebrantado, você vai ansiar pela presença de Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo uma coisa. Talvez você tenha me ouvido e esteja pensando assim. E eu vou dizer que esse talvez seja o que você esteja pensando, porque foi o que eu pensei ao estudar essa mensagem. Talvez você esteja pensando, quão longe eu estou de ser um crente de verdade. Talvez você esteja pensando assim, eu sou uma fraude. Eu posso ser chamado de qualquer coisa, menos de cristão, porque talvez essa seja a realidade de muitos de nós. E eu quero dizer para você que não é porque você não nasceu de novo. Não é por causa disso que de repente teu coração anseia por outras coisas. Mas é porque nós temos sido enganados. É porque nós temos sido irresponsáveis com as Escrituras diante de nós. Porque nós muitas vezes estamos distraídos com aqueles valores que são importantes para a nossa sociedade. E de repente nós nos vemos indo em busca de tudo aquilo que não molda a nossa vida à semelhança de Jesus. E, de novo, realidades até justas, responsabilidades que precisam ser lidadas. Nosso trabalho, nossa família, nossas finanças, nossa educação, coisas nobres, mas que muitas vezes nos distraem. Então, ao invés de ficar pensando que você não tem ansiado pelo Senhor porque você é uma fraude, aceite a ideia de que se o teu coração não está ansiando pelo Senhor, é porque você tem andado distraído com muitas coisas terrenas e mundanas. É porque talvez você tenha esquecido que nós somos peregrinos nessa terra. E que tudo que nós vivemos nessa terra, nós vivemos para que Deus seja glorificado, não para que a gente crie uma raiz eterna aqui. Talvez você esteja sendo iludido com as realidades terrenas, imaginando que você vai encontrar plena felicidade quando você tiver mais dinheiro, que você vai ser reconhecido quando você tiver um diploma a mais, que você só vai ser valioso quando você fizer diferença na sua área profissional. E talvez por essa ilusão de que a plenitude que todos nós ansiamos, porque nós fomos feitos para sermos plenos. Deus criou o homem pleno. Essa plenitude é a maior perda da queda, porque só existe plenitude em Cristo. E na queda se perde o relacionamento com Deus, por consequência se perde a plenitude. E nós somos enganados e iludidos a pensar de que nós vamos encontrar essa plenitude em qualquer outra realidade que não seja Cristo. Por isso, ao invés de ansiarmos por mais de Deus, nós estamos ansiando por mais dinheiro. Estamos ansiando por mais trabalho. Estamos ansiando por mais coisas. E aí nós não encontramos nunca a plenitude. Aqueles que colocam as coisas, aqueles que colocam as bênçãos na frente da justiça, só conseguem viver para se frustrar ao não alcançar essas coisas. Jesus diz no próprio Sermão da Montanha: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E estas coisas, se referindo àquilo que eram as necessidades terrenas das pessoas, vos serão acrescentadas. Que o Senhor nos liberte da ilusão de que esse mundo tem algo
a nos oferecer que traga plenitude. Que nós sejamos livres da mentira que Satanás tem apresentado na nossa sociedade, de que nós seremos plenos à parte de Deus. Porque esse foi o engano do Éden. O que Satanás diz para Eva é: não vai ser bem assim. Quando você comer do fruto dessa árvore, você vai ser pleno. Você vai ser como Deus é. E enganados por isso, pela possibilidade de serem plenos à parte de Deus, eles caíram. E hoje, enganados pela mesma realidade de podermos ser plenos à parte da presença de Deus, à parte da semelhança de Jesus, muitas vezes nós temos vivido uma vida frustrada, longe da essência do Evangelho. Se você quer desenvolver fome e sede por justiça, você precisa, antes de qualquer outra coisa, compreender que nós somos absolutamente, desesperadamente necessitados da graça e do favor de Deus. E que não há plenitude fora de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a hora que você compreender isso, teu coração vai ansiar por mais de Deus. E ao buscar a justiça, você vai encontrar também as bênçãos que para tantas pessoas são o alvo maior da sua vida. Mas que para você, ao buscar a justiça de Deus, o reino de Deus, serão acrescentadas de uma forma que a verdadeira plenitude não serão as coisas, mas o próprio Jesus. A própria transformação da sua vida, a própria presença abundante de Deus sobre você. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos direcione a termos uma vida que anseie, que tenha fome, sede de mais de Deus.